Saudações em Cristo Jesus, meus amados irmãos. Nós vamos nesse vídeo dar sequência aqui ao estudo do batismo com o Espírito Santo. Na última aula, nós verificamos Atos capítulo 8, lá a manifestação do Espírito em Samaria. No vídeo de hoje, Atos 10, nós verificaremos a manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio. Vale lembrar que a defesa pentecostal da dita segunda bênção também é fortemente defendida a partir de Atos 10. Os pentecostais ressaltam que entre os gentios ocorreu a evidência do batismo com o Espírito Santo. Isto porque, ao ser derramado o Espírito Santo entre os gentios, lá em Cesareia, lá em Atos 10, eles falaram em línguas. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu sugiro você a dar uma pausa, pegar a sua Bíblia, ler Atos 10 e Atos 11 de uma maneira atenta. Isso vai te ajudar em muito na compreensão do que nós vamos falar aqui na sequência deste vídeo, tá ok? Mas para que o vídeo não fique muito comprido, eu vou dar apenas o esboço, ao invés de ler, vou dar apenas o esboço de Atos capítulo 10. Do versículo 1, lá em Atos 10, até o versículo 8, nós temos a visão de Cornélio. Cornélio era centurião romano, um homem de reputação, também um homem considerado piedoso, que tinha a prática da oração e a prática de dar esmolas. Cornélio, certo dia, tem uma visão de um anjo. O anjo lhe diz que enviasse seus mensageiros a Jope para chamar Pedro. Cornélio, então, ele envia seus homens até Jope em busca de Pedro. Isso está relatado até o versículo 8. Do versículo 9 até o versículo 16, nós temos agora a visão de Pedro. Pedro estava orando quando lhe sobreveio uma visão. Pedro vê um grande lençol com toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves dos céus. Pedro ouve uma voz que lhe diz: "Levanta-te, Pedro, mata e come." E Pedro responde: "De modo nenhum, pois jamais comi coisa condenada pela lei." Mas a voz insiste com Pedro, dizendo: "Ao que Deus purificou, não consideres, Pedro, impuro." Isto sucedeu por 3 vezes e Pedro ficou sem entender, até aquele momento, o que estava acontecendo. Quando a gente vai para o versículo 17 até o versículo 22, nós temos ali o relato dos mensageiros de Cornélio se encontrando com Pedro. Então, os mensageiros de Cornélio chegam a Jope e enquanto Pedro meditava ali acerca daquela visão, o Espírito Santo lhe diz para acolher, lhe diz para atender esses mensageiros de Cornélio. Pedro decide, depois do encontro com eles, Pedro decide no dia seguinte ir até Cesareia. Do versículo 23 até o versículo 43 de Atos 10, nós temos Pedro lá em Cesareia. Então, no dia seguinte, Pedro chama 6 amigos judeus para irem com ele até Cesareia, acompanhando assim os mensageiros de Cornélio. Então, ao chegarem todos em Cesareia, Cornélio estava ali muito ansioso para o encontro com o apóstolo Pedro. Cornélio estava tão ansioso que ele havia reunido toda a família para esse encontro e havia ainda chamado amigos íntimos para se encontrarem e ouvirem o que Pedro tinha para dizer. Pedro, então, ele entra na casa de Cornélio e se depara, então, com a família de Cornélio e com os seus amigos. Mas, mesmo Deus tendo falado para Pedro ir até Cornélio, Pedro estava muito incomodado com essa história, porque era proibido a um judeu se ajuntar com um gentil. Pedro está ali incomodado. Mas Cornélio começa então a relatar a sua visão e a sua ansiedade em ouvir o que Pedro tinha para dizer da parte de Deus a seus amigos e a sua família e a ele próprio. Pedro faz então uma narração coordenada dos feitos de Jesus e prega assim o evangelho a todos os que se encontravam
reunidos na casa de Cornélio. Do versículo 44 ao versículo 48, nós temos ali o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Estando ali então Pedro ainda a pregar, caiu o Espírito Santo sobre os gentios, da mesma forma que havia acontecido em Atos capítulo 2. Os que estavam ali na casa de Cornélio, ao receberem o Espírito Santo, falaram em línguas, engrandecendo a Deus. O que aconteceu também lá em Atos 2. Os 6 amigos judeus que estavam acompanhando Pedro nessa viagem, neste encontro lá em Cesareia com Cornélio, eles ficaram muito admirados, porque o Espírito Santo também havia sido derramado agora sobre os gentios. Então, com essa experiência, Pedro fica doravante convicto de que os gentios deveriam ser batizados em nome de Jesus. Então, todos da casa são batizados ali com água em nome de Jesus Cristo. Esse é o singelo esboço de Atos capítulo 10. Vamos agora, espero que você tenha lido aí, Atos 10 e Atos 11. Vamos agora entender um pouquinho o contexto histórico entre judeus e gentios. Antes deste acontecimento, nenhum gentio em sua terra havia sido batizado em nome de Jesus. Todo judeu, vale lembrar isso, todo judeu, quando andava na rua, ao chegar em casa lavava as mãos. Isso porque ele poderia ter tocado, inconscientemente ou até conscientemente, na casa de um gentio, o que tornaria as suas mãos impuras. Repare no que Pedro diz sobre isso, sobre essa questão da impureza. Repare no que Pedro diz logo quando ele chega na casa de Cornélio. Olha só aqui a educação fina de Pedro. Ele diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Atos 10, versículo 28. Percebam aqui a delicadeza, digamos assim, de Pedro como um visitante, né? O fato, meus irmãos, é que quando Pedro vai para Jerusalém, posteriormente, ele é arguido justamente por ter entrado na casa de um gentio. Lá em Atos capítulo 11, versículo 3, eles falaram assim para Pedro: Pedro, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Não era comum, não era sequer permitido isso. O fato é que todos os judeus, os apóstolos no início, eles acreditavam que o reino de Deus fosse apenas para os filhos de Abraão. Para os judeus, um gentio só poderia tornar-se judeu se fosse feito prosélito através da circuncisão e guardasse, de igual modo, toda a lei judaica. Para os judeus, um gentio, então, só poderia se tornar-se judeu nessas situações. E assim, se Deus não preparasse, a partir de Atos 10, a mentalidade de Pedro, jamais Pedro e os demais apóstolos teriam pregado aos gentios. Jamais, neste caso, em Atos 10, Pedro teria pregado, teria ido à casa, e muito menos adentrado à casa de Cornélio para pregar. Então, por isso, Deus deu a Pedro esta visão do grande lençol descrita aqui, essa visão descrita em Atos capítulo 10. Vamos entender aqui algumas nuances da passagem propriamente dita. Veja só, Pedro ele ainda continuava com aquela mentalidade judaica, aquela mentalidade exclusivista. Após a experiência em Samaria, por isso que é importante você ver o vídeo anterior, lá de Atos 8. Após a experiência em Samaria, Pedro poderia aceitar como povo de Deus no máximo, depois daquela experiência, os samaritanos, mas jamais os gentios. Isso não passava na cabeça de nenhum dos apóstolos, muito menos de nenhum dos judeus. Seria então impossível, neste caso, para Pedro atender um chamado de um gentio
para ir à sua casa adentrar, sendo esse gentil ainda um oficial, digamos assim, romano, sendo um cidadão romano. Pedro praticava a lei. Ele sabia que se entrasse na casa de um gentil, ele seria declarado impuro pelos seus patrícios, pelos judeus. Mas o fato é que Atos capítulo 10, meus irmãos, aqui em Atos capítulo 10, está sendo transposto um abismo racial, histórico, de longa data, entre judeus e gentios na formação da igreja. Assim como fora necessário quebrar o preconceito racial entre judeus e samaritanos, também era de igual modo necessário quebrar, romper com o preconceito entre judeus e gentios. A verdade é que Atos 10 marca o ingresso dos gentios na família de Deus, dos gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso era tudo muito novo para os judeus, para os apóstolos e também, por que não, para os próprios gentios. Então, em Atos 10, Pedro verifica que a experiência lá do Pentecostes, lá de Atos 2, também foi realizada entre os gentios. Isto deveria ter acontecido no dia do derramamento do Espírito Santo, lá registrado em Atos 2. Mas não acabou acontecendo por quê? Porque lá em Atos 2 estavam reunidos apenas judeus. Então, isto não havia acontecido naquele dia, o derramamento do Espírito Santo, como está registrado lá em Atos capítulo 2. Então, Cornélio e os gentios eles não precisavam, enquanto gentios, digamos assim, testemunhar a manifestação do que ocorreu em Pentecostes, lá em Atos 2. Mas os judeus, por terem uma mentalidade exclusivista, preconceituosa, eles precisavam de algo como o que aconteceu em Atos 2 para aceitarem os gentios como irmãos, senão eles não aceitariam. Então Pedro e os demais judeus precisavam entender o ingresso dos gentios no reino de Deus e na igreja. Em Cesareia, Pedro aprende com aqueles 6 irmãos que o acompanhavam que era lícito, depois dessa experiência, que era legítima o ingresso dos gentios na igreja. Era, portanto, lícito batizar os gentios. Pedro diz assim lá em Atos 10, versículo 47. Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito, assim como nós receberam o Espírito Santo? O ingresso dos gentios, meus amados irmãos, na igreja era inaceitável até então por parte dos judeus. Era tão estranho esse negócio dos gentios adentrarem a igreja, era tão estranho que Pedro é chamado, como lhes disse, para dar satisfação do que havia acontecido em Cesareia. Lá em Atos 11, versículos 2 e 3 diz assim: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, veja a força do termo, o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro havia sido depois interrogado justamente por causa do escândalo judeu, pelo fato de Pedro adentrar a casa e comer com os gentios e ainda batizar os gentios. Pedro lhe relatou os fatos ocorridos lá em Cesareia, e nos versículos de 15, melhor dizendo, a 18, é curioso, do capítulo 11, é curiosa essa passagem onde nós vemos a ênfase de Pedro explicando o que havia acontecido entre os gentios. Diz assim, Atos 11, de 15 a 18. Quando, porém, comecei a falar, é Pedro aqui dando o seu relato, seu depoimento do que tinha acontecido.
Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, reparem agora, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Percebam então como eles tinham essa mentalidade exclusivista, como eles entendiam que o evangelho não era para os gentios, e Pedro diz aqui, dando relato aos seus patrícios, ele diz: quem era eu, irmãos, para resistir a esse desígnio, esse propósito de Deus? E todos então se sentiram pacificados com o relato de Pedro e disseram: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Observem, meus irmãos, que em Atos 10, isso é apenas uma curiosidade, mas ela é importante quando a gente compara com o pensamento pentecostal. Observem que em Atos 10 o derramamento do Espírito se deu no momento da conversão. Então, quando eles se converteram, no mesmo momento eles tiveram o derramamento do Espírito e no mesmo momento eles falaram em línguas. Isso difere da perspectiva da segunda bênção pentecostal. Perspectiva que apregou o quê? Primeiro o batismo de Cristo e depois o batismo do Espírito. E a necessidade de buscar esse batismo de poder. Então eles dividem em dois batismos. Neste caso nós verificamos que na mesma hora da conversão eles tiveram ali o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, através do batismo com o Espírito Santo é que eles foram convertidos. Então a experiência com os gentios, meus irmãos, marcou e mudou definitivamente a visão de Pedro. Depois de Atos 10, Pedro passou a combater toda e qualquer distinção entre judeus e gentios. Depois de Cesareia, Atos 10, Pedro passou a defender a inclusão dos gentios na igreja. Você se lembra de Atos 15, onde nós temos ali o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém? Pois bem, lá em Atos 15, Pedro recorda o que aconteceu, o que havia ocorrido em Cesareia, na casa de Cornélio, para dar o seu parecer ali naquela assembleia. E isso aconteceu, como lhes disse, no concílio de Jerusalém, depois de 15 anos da experiência com Cornélio, lá em Atos 10. Nessa ocasião, Pedro diz, Atos 15, versículos 7 a 9. Pedro diz: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Repare então que Pedro está, a partir desse depoimento, expondo o seu novo entendimento, expondo a partir daquela experiência em Cesareia, o que de fato Deus estava comunicando aos apóstolos, comunicando aos judeus, comunicando aos gentios. Reparem que lá em Atos 15, o texto diz, no versículo 7, havia ali grande debate. E Pedro fala: Deus me escolheu para levar inicialmente o evangelho, inicialmente aos gentios. E ele diz assim, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós, se referindo à mesma experiência de Atos 2. O que Pedro está dizendo é que o que os irmãos gentios experimentaram ali em Atos 10 foi a mesma experiência que os judeus experimentaram em Atos 8. E Pedro arremata a sua explanação dizendo
que não havia distinção, portanto, nenhuma distinção entre judeus e gentios. É curioso que em Atos 15 nós verificamos também Tiago, irmão de Jesus, como líder da igreja de Jerusalém, corroborando justamente a palavra de Pedro. Vamos então a algumas considerações finais aqui sobre a manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 10. Vamos lá. Irmãos, nós temos em Atos 10 a continuidade de Pentecostes, mas a continuidade de Pentecostes enquanto um evento, uma etapa do derramamento do Espírito Santo. A profecia de Joel, capítulo 2, estava ali sendo cumprida ao ser derramado o Espírito Santo em toda a carne, em toda a gente. É o que nós falamos ali de um Pentecostes estendido, enquanto o evento, Atos 8, Atos 10 e depois Atos 19, nós temos ali a completude do evento, digamos assim, didaticamente, de Pentecostes. Se Deus não fizesse assim com Pedro e os apóstolos, eles não entenderiam que o reino de Deus era também para os gentios. Observem isso na admiração dos judeus, lá em Atos 10, 45. Vejam só. E os fiéis que eram da circuncisão, portanto os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram surpresos, eles ficaram admirados em saber, em ver e testemunhar que o Espírito Santo estava sendo derramado agora sobre os gentios. Então Deus estava ali quebrando mais uma barreira de muitos séculos, uma barreira de muitos séculos, assim como Deus fizera com os samaritanos. Deus estava quebrando ali a barreira com os gentios, na formação da igreja, formando apenas um único povo, o que Paulo vai relatar brilhantemente em Efésios capítulo 2, mais precisamente do versículo 14 ao versículo 22. O fato, meus irmãos, é que se Deus não fizesse essa transposição racial entre judeus e gentios, em outras palavras, se Deus não quebrasse o preconceito entre judeus e gentios, os apóstolos não levariam o evangelho aos gentios. Ouçam as palavras de Pedro, lá em Atos 10, versículos 34 e 35, para vocês observarem como isso é fato. Pedro diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O problema era esse, o problema era a acepção. E ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, se Deus não fizesse essa transposição racial entre judeus e gentios, os apóstolos exigiriam, muito provavelmente, que os gentios cumprissem as tradições judaicas e fossem circuncidados conforme a lei. Mas ainda assim, se fizessem isso, teriam dificuldade de entender o ingresso dos gentios no corpo de Cristo. Ainda assim. Portanto, a partir de Pentecostes, Deus está ali unificando a igreja, unificando o corpo de Cristo. Ele está fazendo isso, Deus está fazendo isso como tinha feito em Atos 8. E não com a experiência de Atos 8, e mais precisamente agora Atos 10. Deus não estava ali regulando, formalizando o dogma pentecostal da segunda bênção. Não é este o propósito de Deus. Portanto, a partir de Cesareia, nós verificamos aqui a universalidade da graça. A universalidade da graça que começava agora a se estender e a alcançar não apenas judeus, não apenas samaritanos, mas desta feita gentios. A universalidade da graça, como Pedro diz, agora em todas as nações. A experiência dos gentios em Cesareia é, portanto, digamos assim, uma extensão, como já lhes disse, do que aconteceu em Atos 2. E é por isso que didaticamente eu tenho
como costume usar a expressão, do Pentecostes completo. Por quê? Porque didaticamente nós podemos entender que o que aconteceu em Atos 8 e agora em Atos 10 faz parte do Pentecostes enquanto evento que estava se completando. Faltava agora Atos 19. Então em Atos 10, curiosamente, ocorre o inverso, o contrário de Babel. Lá em Babel, de um povo, Deus fez vários, não é isso? Com o Pentecostes, de vários povos, Deus forma um único povo para si. A igreja, da qual você faz parte. Eu faço parte. Portanto, irmãos, eu termino esse vídeo dizendo: tentar reproduzir a experiência pentecostal, mais precisamente, a experiência do Pentecostes, a experiência de Atos 2, Atos 8, Atos 10, desconsiderando o aspecto circunstancial, o aspecto espiritual e o aspecto histórico, ao meu ver, revela desconhecimento bíblico. Não se pode ignorar esses aspectos circunstanciais, espirituais e histórico que liga, conecta Atos 2, Atos 8, Atos 10 e posteriormente Atos 19. Por hoje é isso, por hoje é só. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que nos ilumina, nos esclarece e, ó Deus, nos mostra a tua graça sendo derramada em todos os povos, em todas as nações, como um projeto seu, ó Deus, estabelecido nos teus decretos para a tua glória. E nós te louvamos porque fazemos parte deste projeto. Muito obrigado, ó Deus, por pertencermos à tua igreja, a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por hoje é só. Forte abraço a todos. Deus abençoe.